Bom, a notícia que está na nossa thumb é o que nós vamos começar a tratar a partir de agora no nosso Link Sport Clube. Paulo Dybala é um nome que foi ventilado inclusive no São Paulo, é um nome muito conhecido no futebol internacional, é um dos grandes atacantes da seleção da Argentina nos últimos anos, apesar dele ter dito inclusive que é difícil jogar com o Messi. Imagina se ele tivesse que jogar com o Fabiano Michael Jackson, que foi meio-campista do Palmeiras há alguns anos atrás. Impressionante. Difícil é jogar com gente ruim. Jogar com gente boa é mais fácil, né, Paulo Dybala? Mas o que é fato que nós temos de concreto, que hoje o Dybala, no mercado, ele poderia ser negociado aí na casa de 8 milhões de euros. Não é um valor absurdo para nenhum clube no planeta pagar, tampouco um clube endinheirado como o Palmeiras, tentando essa possível contratação nessa janela de transferências. Lembrando, o Dybala já foi namorado pelo São Paulo. O São Paulo tem uma questão financeira muito complicada para tentar trazer o Paulo Dybala para o futebol brasileiro. Até pouco tempo ele era realmente um titular absoluto da equipe da Roma, mas com a chegada do Dovic, que é um ucraniano, ele acabou perdendo um pouco desse espaço de titular absoluto e poderia sim ser negociado. É uma possibilidade de saída da equipe de Alorosa, o Paulo Dybala. Seria uma boa opção para o Palmeiras? A gente pode debater isso na live das 6. O que foi dito pelo Veloso, histórico goleiro do Palmeiras, inclusive no brilhante canal que ele tem no YouTube, é que se caso ele fosse dirigente do Palmeiras, colocaria as esperanças dentro de uma negociação com o Dybala, que nós temos informação do Corriere dello Sport, jornal italiano, que não existe uma proibição dentro da Roma de negociá-lo. Seria um jogador que sim, a equipe da capital italiana teria vontade de colocar no mercado. Por que não o Palmeiras buscando um nome deste calibre, dessa importância para o seu ataque, já que o Palmeiras vai contar com o Paulinho, isso é certeza. Não seria uma grande opção para o ataque do Palmeiras? Não seria um cara que chegaria para resolver problemas que o Palmeiras conviveu na última temporada, Pedrão Fucci? Olha, eu acho que o talento do Dybala é indiscutível. Talvez nos últimos 15 anos, né? Vamos dizer ali, de 2010 para cá, dessa década de 2010, talvez o Dybala seja um dos grandes nomes do futebol argentino que surgiram para o futebol mundial. A sua passagem na Juventus realmente foi muito expressiva, mas o Dybala, o que ele tem de talento, ele tem de inconstante, né? Talvez a sua última grande temporada tenha sido em 2018, ainda com a camisa da velha senhora. Depois disso, caiu muito de rendimento na Juventus, acabou sendo negociado com a Roma, teve uma temporada de estreia muito boa ali com o José Mourinho, mas depois, enfim, acabou caindo com o De Rossi e agora, enfim, é um jogador que continua mantendo essa oscilação, né? Ele é muito constante na inconstância. E a gente, quem não acompanha muito, quem não tá muito de olho no campeonato italiano, na Roma, se apega em alguns lances pontuais que o Dybala tem sim muita qualidade para fazer, para performar e tira esse jogador como essencial. Se fosse o Palmeiras, não investiria no Dybala, porque eu acho, mais uma vez, um jogador inconstante em uma posição que, como o Abel terminou o ano de 2024 e como as contratações que vêm acontecendo estão sendo feitas, no caso do Paulinho e do próprio Facundo Torres, a posição que o Dybala melhor se encontra e que melhor se encontrou durante a sua carreira, que é uma posição de segundo atacante, que hoje ele não consegue performar na Roma, exatamente pela posição do Dovbyk, que é um atacante ucraniano que, apesar de ser forte, mas tem capacidade, tem qualidade e acaba recuando um pouco mais, ocupando esse lugar do Dybala. Hoje eu não enxergo essa posição na equipe do Palmeiras nas mãos do Abel Ferreira. Então, eu acho que é uma especulação que chama muito a atenção e não duvido que o Palmeiras invista, até porque a gente sabe que o futebol não é feito só dentro de campo, né? O Dybala poderia trazer uma atenção para o Palmeiras, um retorno financeiro gigantesco pelo nome, pela marca que é o Dybala no futebol mundial, mas analisando tecnicamente e taticamente, eu não acho que seria um jogador que valeria o investimento agora, analisando que o Palmeiras tem outras posições mais carentes, como um centroavante de área para substituir o Flaco Lopes, para ser mais eficiente que o Flaco Lopes, um zagueiro pelo lado esquerdo. Então, acho que o Dybala é uma especulação, acho que é possível, o Palmeiras tem grana para isso, teria muitas vantagens extra-campo, mas dentro de campo
não acho que seja a melhor opção para o Alviverde em 2025. É importante um abraço para nossa audiência, o pessoal já está chegando aos montes aqui no nosso chat, um abraço para o Valmir Alves. Fulham nunca disse que aceitaria a proposta do Palmeiras, vocês estão iludidos, gostam de ser enganados pela diretoria. Calma que daqui a pouco nós temos uma informação sobre essa negociação em andamento entre Palmeiras, Andreas Pereira, Fulham da Inglaterra. O Cep falando que o Dybala foi uma sugestão do Veloso, e nós já havíamos dito aqui, Cep, durante a nossa abertura, que sim, nós estamos repercutindo uma fala do Veloso, que eu acho que tem que ser levado muito em conta, porque nós estamos falando de um dos maiores ídolos da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Obrigado pela sua audiência, amigo, obrigado mesmo pela sua participação. O Paulo César, se com o Andréas já é difícil, Dybala esquece. Se o Matheus estivesse no Palmeiras, eu acreditaria. Quero ouvir o representante mor da torcida palmeirense na nossa live, o Carta na Rede, sobre essa opinião do Veloso. Inclusive no vídeo que ele publicou no seu canal, ele deixou muito claro que assim, o Palmeiras está colocando muita energia. Obviamente, a gente sabe que as tratativas dentro da janela de transferências não é focada apenas em um atleta. Você consegue ter essa dinâmica colocando várias ponderações e conversando com vários representantes. É assim que o mercado funciona. Ele falou que o Palmeiras está colocando muita energia para trazer o Andreas Pereira, mas está esquecendo de outras posições, caso do Dybala, caso do ataque do Palmeiras. E aí, você acha que é correto essa análise do Veloso? Concorda com ele? Estamos falando de um jogador que é avaliado em 8 milhões de euros, que é um valor quase que irrisório hoje dentro do futebol internacional, né? Cara, sem dúvida. A oportunidade de trazer um jogador assim é ótima. O que o Pedrão falou faz sentido também quando a gente olha e pensa na constância do jogador, que tem horas, momentos que está em nível alto, momentos em nível baixo, mas eu acho que pro futebol brasileiro ele poderia até manter um nível mais alto por mais tempo. Segundo atacante, Paulinho é segundo atacante também. Hoje a gente tem até o Rony, que faz como segundo atacante. O problema do Palmeiras hoje no ataque é a saída do Rony. Enquanto o Rony não sair, acho que vai ser difícil chegar um centroavante, um cara assim mais de área. Mas o Dybala é um grande jogador, seria uma grande oportunidade. A gente viu até o São Paulo tentando, como você comentou, e, cara, vale a pena, é caro, ele deve se pagar. A gente fala muito daquilo, né? O jogador que vende camisa, o jogador que faz a publicidade para o clube, isso daí é muito importante, ele vende muito, deixa o time em evidência, mas será mesmo que ele seria o atacante certo? Se teria essa garra, essa vontade de vir jogar aqui num clube brasileiro? Eu acho que isso é o que acaba pesando, né? Mas o que o Veloso fala faz muito sentido. O Palmeiras está gastando realmente muita energia, está indo para cima do Andreas Pereira, porque o jogador disse que quer vir, então está gastando ali um tempão nele. Mas isso também não quer dizer que a gente vai deixar de olhar para outras áreas, para outros pontos do time que está faltando, que precisa melhorar, né? Acho que foi segunda-feira que eu participei, eu ainda comentei. O clube ele não faz uma proposta e fica ali nela, né? Agarrado. Não, ele vai conversando com outros clubes, outros jogadores, até chegar num consenso. E a informação do Dybala, né, que foi uma opinião, para falar a verdade, que o Veloso deu, é legal, é interessante, mas eu acho muito improvável, cara. Sinceramente, hoje é muito improvável isso. É assim, a gente tá falando de um jogador que, no meu modo de entender, tem muito mercado na Europa, mas não vai para uma Juventus da vida, não vai para um clube que tenha capacidade de disputar títulos no cenário nacional e também internacional. Eu acho que esse mercado, hoje, o Dybala não consegue mais ser cotado para ser um nome ali dentro desse cenário no futebol europeu. Pode ser que hoje a Roma é uma equipe que disputa Liga Europa, vaga na Conference League, não é um time que tem tanto protagonismo dentro dos últimos anos no cenário italiano. Então, dentro